Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Irmãos, eu fico feliz de ver vocês aqui, né? Nesse domingo. E já começar a notar umas diferenças aqui. Hoje eu já noto que as cadeiras já não estão assim afastadas. Estão sim com uma marcação para pular fileiras, né? De acordo com as normas, né, sanitárias vigentes e tudo mais. Porém, já está começando a ter aquela forma da igreja, né? Quando a gente reunia e podia ficar aí pertinho com os irmãos, um do lado do outro. Daqui a pouco a gente já está sentando junto, daqui a pouco a gente vai poder estar louvando ao Senhor sem máscara. Amém? Daqui a pouco Deus vai prover isso, nós poderemos voltar à nossa vida normal, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Fico feliz também estar com vocês aqui para poder partilhar da palavra de Deus. Então eu quero que a partir desse momento, que você possa pedir para Deus te ensinar, você possa pedir para Deus falar com você, e principalmente revelar essa palavra que vai ser dita, revelar essa palavra que vai ser pregada, que vai ser anunciada aqui, Deus me usando como instrumento, porém é o Espírito Santo de Deus que vai revelar ela aí no seu coração, na sua mente. Não sou eu, mas é o Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo que vai revelar, e essa palavra que vai ser pregoada aqui, ela vai fazer diferença na sua vida através do poder do Espírito Santo, eu creio, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Deus, é um privilégio estar na tua presença, podendo te louvar, te adorar, mesmo, Pai, sendo pecador, mesmo não merecendo estar aqui na tua presença, mesmo que as minhas obras e as obras dos meus irmãos não nos credenciam a estar te louvando, a estar abrindo a boca, te louvando através de hinos, através da própria oração, mas o Senhor, com a sua misericórdia, nos enxerga através do sangue do teu Filho, Jesus Cristo, e nos dá condição de estar aqui nesse momento, falando de Ti, orando a Ti. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa honra e por esse privilégio. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Amém, irmãos? Abra a palavra do Senhor em capítulo 11 de João. João, capítulo 11. Nós vamos ler bastante essa passagem, é quase 40 e poucos versículos, porém, nós não vamos ler de uma vez não, nós vamos lendo, e algum ponto que eu possa estar explicando para vocês, a gente vai estar explicando, e ao final a gente vai estar aplicando algum ponto na nossa vida, para a nossa fé, uma revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas antes, irmãos, para que você possa partir de um ponto, você tem que entender sobre o que fala o livro de João. Daqui a pouco nós vamos ler o capítulo 11. Mas você tem que saber, já foi ensinado aqui, teve uma série sobre os milagres desse livro de João, se eu não me engano foi ministrado pelo pastor Cairo. A gente tem que entender e tem que ter claro, que quando a gente lê o livro de João, você tem que ter na sua mente como se fosse uma flecha, você não pode pensar outra coisa quando você lê. Porque às vezes a gente vê uma pregação sobre esse tema e tem tantas versões e tantas aplicações, algumas chega a um absurdo. Mas você tem que entender que o livro de João, a partir de hoje você não vai esquecer disso. O livro de João foi escrito por João para apontar que Jesus Cristo era Deus, e que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e que a glória de Deus manifestava através de Jesus. Amém? Então, a partir desse ponto, que você lê esse livro, ou lê esse capítulo, lê os versículos, tendo esse entendimento, então você começa, quando você lê um milagre, lê outro milagre. Um detalhe, se você lê o último versículo do livro de João, você vai ver que lá fala que Jesus fez muitos milagres, e que se fosse para juntar esses milagres que não caberiam no mundo. Mas só que se você prestar atenção no livro de João, você vai ver que Jesus ele escolhe alguns milagres.
para poder testificar que Jesus, ele é o Filho de Deus, né? Eu hoje meditando, parece uma bobeira, né? Mas tinha uma musiquinha antiga que eu cantava para Maria Eduarda quando ela era pequenininha. Falava assim, ó: quem é Jesus? Quem lembra? Eu preciso saber quem é Jesus. Eu quero muito conhecer. Eu fiquei pensando, gente, por que eu não li o livro de João? O livro de João responde, ó, quem é Jesus? Se você quer saber quem é Jesus, lê o livro, lê os milagres. Porque, irmãos, quando você vai ver os milagres que são apontados aqui nesse livro de João, você vai pegar o milagre talvez eu não vou falar todos aqui na sequência, mas se você for ver a transformação de água em vinho nas bodas de Caná, o que ele aponta? Ele aponta que Jesus é o único que só Deus pode transformar uma substância em outras. Eu estou dizendo uma pequena coisa. Como que uma pessoa vai transformar água em vinho se não for Deus? Como? Quando Jesus cura o filho do oficial, quem poderia curar à distância? Quando Jesus ele cura o paralítico lá do tanque de Betesda, onde eles ficavam aguardando e esperando que um anjo descesse, e quando mexesse a água, alguém poderia ser curado. E Jesus vai lá e cura. Quem poderia multiplicar os pães? Quem poderia multiplicar os peixes? Quem poderia andar sobre as águas? Quem poderia curar um cego de nascença? E aí a gente chega agora no capítulo 11, que vai falar sobre a ressurreição e o poder de Jesus sobre a morte. Então, esses 7 milagres apontando para que Jesus é Deus, é o Filho de Deus e que a glória de Deus estava sobre ele. Amém, igreja? Entendido até aqui, né? Então vamos ler o versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com seus cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Se você for ver esses primeiros 4 versículos aqui, a gente começa falando desses 3 personagens que você conhece bem. Vai marcando aí, a gente parou então no versículo 4, certo? Você vai ver que então começa a falar de Lázaro, de Marta e de Maria. E engraçado, assim, é interessante, engraçado não, mas interessante que ele fala que morava em Betânia. Então começa a entender, Betânia, uma cidadezinha aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, uma cidadezinha próxima. Só que então ele faz uma referência para falar quem que é essa Marta, quem que é essa Maria. Aí ele vai falar que é aquela que derramou aquele perfume caro aos pés de Jesus, enxugou com o próprio cabelo. Só que interessante que fala que mais tarde fez isso. Se você ver na sua Bíblia, você vai ver a ordem cronológica da escrita do livro, você vai ver que é no capítulo 12 que tem esse episódio, né? E no capítulo 11 ele já está falando sobre isso. Ele já está para poder distinguir de qual lugar, de qual Betânia ele está falando, né? Então fala que manda um recado para Jesus, né, no versículo 3, falando que o amigo querido. Então quer dizer, Jesus ele gostava muito de Lázaro. Quando Jesus ouviu isso, disse no versículo 4: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Versículo 5: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Olha que interessante, parece que é uma contradição, né? Ele recebe um recado dizendo que a família, quem ele amava muito, a família de quem ele tinha amizade, que um deles está doente. E aí fala que, mesmo sabendo esse recado, ele fala que ficou mais 2 dias. Então, Jesus, na hora que ouve aquilo, ele não vira: não, vamos sair correndo, vamos para lá, vou lá para curar ele. Ele não pode, é meu amigo querido, está doente, eu vou resolver. Não, Jesus, ele sabia que aquela doença, sabia que aquilo que estava acontecendo,
era para que fosse manifestada a glória de Deus naquela ocasião. E aí a gente já começa a entender que muitas vezes na nossa vida, não vai ser essa aplicação que a gente vai dar ao final, mas que muitas vezes na nossa vida, porque a gente acha que a gente é cristão ou que a gente está com Jesus, que nenhum mal pode acontecer, ou que nada pode suceder com a nossa família, ou com os nossos amigos, ou com o ente querido. Veja que eles eram amigos de Jesus, que Jesus amava, porém Lázaro fica doente, e Jesus fica mais 2 dias. Aí o versículo 7 diz assim: depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Irmãos, olha como que é interessante a gente não apenas ler esse capítulo, mas entender o contexto, entender tudo. Porque senão a pessoa vai falar, vai pregar para você sobre Lázaro, vai ser aquela mesma história. Acha que vai ficar só naquela questão, que Jesus ressuscitou um morto, e como se isso fosse o ápice. Mas veja bem, aqui, Jesus fala que vai voltar para a Judéia, que algum tempo antes, eles queriam apedrejar Jesus. Se você olhar um pouquinho antes do capítulo 11, no capítulo 10, versículo 22, no finalzinho do capítulo 10, nós não vamos ler aqui, mas é uma passagem onde fala que Jesus estava numa festa em Jerusalém, e que os fariseus e os religiosos, eles chegam em Jesus e falam: Jesus, até quando? O Senhor vai falar? O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Cristo. É o Senhor que é Jesus, o Filho de Deus, o Senhor que é o enviado de Deus. E aí então Jesus começa a falar sobre o pastor e a ovelha. Começa a falar que a ovelha que Deus entregou para ele escuta a sua voz, e que essa ovelha, que esse filho, ainda que morra, viverá. E aí na hora que ele fala isso, que é algo que só Deus poderia fazer, que era ressuscitar, que era dar vida para alguém que morreu, então eles tentam apedrejar Jesus. E aí Jesus vai para além do Rio Jordão, numa região, se você pegar o Rio Jordão, de um lado vai ficar Israel, vai ficar as cidades, a Galileia, as cidades onde Jesus fazia o seu ministério, e do outro lado do Rio Jordão é onde que João, ele batizava as pessoas, e João teve o seu ministério. Então Jesus foi para esse lugar, o João, no caso João Batista. Então Jesus vai para esse local, por quê? Fugiu de ser apedrejado. Então na hora que os discípulos falam, dá o recado, ele fala: vou aguardar 2 dias, e depois resolve voltar. Então os discípulos falam assim: mas espera aí, o senhor está doido? Acabou de sair corrido de lá agora. Veja, irmãos, então que Jesus e os acontecimentos que aconteciam com ele, a palavra de Deus em Isaías vai falar que não havia nada de diferente nele que pudesse nos agradar, No semblante. Então não existia nada que você olhasse em Jesus e falasse assim: uou, sobrenatural, e acreditasse nele. Uou, não. Passava coisa, olha, eles quis apedrejar Jesus, Jesus vai se desvencilhar daquele ataque e vai para outro local. Ele poderia falar o quê? Não, eu sou Jesus, então eles vão me apedrejar? Não, vou matar todo mundo. Vamos falar assim: eu vou mandar prender, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, ele simplesmente fala o quê? Eu vou para o outro lado do Rio Jordão. E na hora que ele fala que vai voltar, os discípulos então falam assim: ó, mas peraí, ele estava com Jesus, irmãos. Ele estava com Jesus. Então você imagina assim: você teria medo de algum local junto com Jesus? Você teria medo de ir para algum local junto? Jesus está com você. Eles aqui tinham medo. Eles falaram: ó, Jesus, mas não pode. Lá eles tentaram nos matar. Aí o finalzinho fala: ainda assim, Senhor, vai voltar para lá? No 9, Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois tem a luz do mundo. À noite, porém, corre um risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Então veja, os discípulos estavam mais perdidos que eu e você.
Eles estavam com Jesus e não estavam entendendo nada. Eles estavam achando que Jesus falando que Lázaro estava dormindo, que ele estava dormindo. Então se ele já está até dormindo, então é porque ele melhorou. Continuando no 13. Pensavam que Jesus falava apenas de um repouso, do sono. Mas ele se referia à morte de Lázaro. Jesus era Deus, ele já sabia o que estava acontecendo. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Jesus se alegra de não estar lá quando Lázaro estava doente, porque pode ser que ocorrer que Jesus iria curar Lázaro e não teria oportunidade de agora mostrar para os discípulos de uma vez por todas que ele era o Filho de Deus, que ele tinha o poder sobre a morte, sobre a vida e sobre a morte. Por isso que ele diz que se alegra que não estava lá quando ele ficou doente. Tomé, apelidado de Gêmeo, né, aquele que fala mais tarde que só acreditava que era Jesus se colocasse o dedo nas feridas, né, disse aos outros discípulos: vamos lá, vamos até lá também para morrer com Jesus. Tem um pastor que faz uma observação que eu achei interessante. Tomé, ele é sempre o lado ruim do negócio, né? Ele não acredita que é Jesus, e na hora que Jesus fala que vão voltar, ele fala assim: quer saber? Então vão morrer lá, vai. Ele já acha que vai morrer. Então vamos, vai, já que é para ir mesmo, vamos morrer, eu vou morrer com o Senhor. 17. Quando Jesus chegou em Betânia, disse-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Irmãos, 4 dias de morto Lázaro já tinha. Se você for fazer uma conta simples, a palavra e os estudos vão falar que da onde Jesus estava até Betânia era mais ou menos 1 dia de viagem. Então mandaram um mensageiro 1 dia, Jesus ficou lá 2 dias, depois retorna em mais 1 dia. Então quando ele chega, 4 dias que Lázaro já estava morto. Então 17, quando Jesus chegou a Betânia, disse que Lázaro estava no túmulo, havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta, Maria, pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi até o seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ponto. Então você vê que até aqui nesse diálogo, né, Marta tem fé. Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Aí, mas eu sei que o que o Senhor pedir, Deus vai dar. Aí Jesus afirma para ela: o seu irmão vai ressuscitar. Aí ela concorda. Sim, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então quer dizer, ela também, mesmo Jesus afirmando, ela não entendia e não tinha a fé capaz de alcançar esse milagre que Jesus iria fazer. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Então veja, irmãos, Jesus aqui está fazendo uma garantia para mim e para você, que se você crê nele, mesmo que você morra, você viverá. Glória a Deus. Vou falar de novo. Quem crê em mim viverá, mesmo depois que morrer. Então ele fala: você vai morrer, mas se você crê em mim, você viverá. E depois ele faz outra afirmação: e quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Então, nós que cremos nele, que a gente vive, que a gente crê nele, a gente jamais morrerá. Aqui ele está falando da morte eterna, está falando do inferno. Então, gente, assim, só isso aqui já podia parar, a gente já podia quase que encerrar e falar assim: Jesus hoje, Jesus, ele já prometeu que mesmo que você morrer, você vai viver. E que uma vez que você crê nele, você não vai morrer eternamente, você viverá com ele eternamente, você terá a vida eterna, amém? Então, só isso, irmãos, já é a cereja do bolo. Vamos lá.
27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Ó, o Espírito Santo já revela para ela. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. A outra irmã sai correndo ao encontro de Jesus também. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa, quer dizer, as pessoas que foram até o velório, que foram consolar as irmãs, quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro, chorar, e seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu em seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, pela segunda vez, elas falam: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, eu quero que você grava novamente essa parte. A gente já está terminando a leitura. Quando Jesus viu Marta chorar, e o povo também, quer dizer, todo mundo estava chorando, um velório, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, vem e veja. Versículo 35, Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: veja como ele amava. Então quer dizer, Jesus ele dá uma demonstração pública que amava a Lázaro. Veja como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou o cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse. Olha, a terceira pessoa que chega e fala: mas Jesus, se tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. A terceira pessoa. Jesus sentiu-se novamente indignado. Chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra, fechado a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Olha, Jesus ele olha para o céu e agradece a Deus. E fala que Deus ouviu ele. Então, se você for ver, você pode imaginar que Jesus já tinha orado a respeito a Deus sobre ressuscitar Lázaro. Já tinha orado a Deus sobre isso. Aí é interessante porque fala assim: ó, tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Aqui de novo apontando. Veja, Jesus ele ora a Deus e fala: agradeço porque o Senhor me ouviste. Aí por um momento ele fala assim: olha, eu só estou dizendo isso porque o Senhor já sabe que eu confio. O Senhor sabe que eu já criei, que eu já sabia o que ia acontecer. Mas eu só estou dizendo isso para que as pessoas que estão aqui ao meu redor creiam que o Senhor me enviaste. Creio que o Senhor me enviaste. Tu sempre me ouves, 42 versículo, tu sempre me ouves, mas eu disse isso para que todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. Era um modo, esse modo aqui era um modo. Gente, você ouve pregação, falando desse pano, falando que disso, daquilo, que estava envolto, e só estava enrolado porque tinha que libertar desse negócio. Não, mas você ouve cada coisa. E na verdade era simplesmente um modo em que os judeus sepultavam seus mortos. Enrolavam um pano e punham numa gruta. Não era enterrado, como a gente faz hoje, e nem era embalsamado, como os egípcios faziam. Era um simples modo, e às vezes as pessoas pegam isso como sendo algo diferente, mas não. Aí Jesus fala: desamarrem as faixas e deixem-o ir. Amém, irmãos? Até aqui, vamos ler até aqui. Eu fiz questão de ler todos os versículos com os irmãos, porque é a palavra de Deus, irmãos. Por mais que eu possa explicar, a própria leitura da Bíblia
ela já te ensina, a própria leitura você já vai lendo, já vai meditando, e ela já vai te ensinando. Eu poderia, por exemplo, falar assim, Jesus chorou, eu vou fazer a pregação sobre tudo. Aí você fala, nossa, isso tudo... Não, a gente tem que ler a palavra de Deus, porque ela é muito mais capaz, ela é capaz de te ensinar, e coisa que eu não vou te ensinar. E quando você está lendo a própria palavra, o texto em si, o Espírito Santo já vai te ensinando, já vai movendo seu coração e vai revelando para você. Amém? Dito isso, após a leitura de todo o texto, eu quero que você entenda que essa cura, que é a ressurreição de Lázaro, as outras curas, os outros milagres, eles foram muito importantes. Mas esse último milagre é um milagre que ele faz com que a cruz, ele faz com que a chegada, o cumprimento da promessa se acelere. E eu quero destacar aqui um primeiro ponto nesse texto, e que pode fazer sentido para mim e para você, uma aplicação na minha vida e na sua vida, entre tantos que poderia ter nesse texto, é sobre a questão da fé. É sobre essas 3 vezes que as pessoas falaram assim, mas se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E quando a palavra de Deus vai falar que Jesus se indignou. Quando você lê esse texto por cima, você lê aquela passagem e fala assim, Jesus se indignou. Aí você pensa o quê quando fala Jesus se indignou? Aí depois fala assim, que Jesus vendo onde Lázaro estava, Jesus chorou. Aí peraí, mas ele indignou primeiro, aí depois ele chorou. Aí ele indignou então com Marta, porque estava duvidando. Ele indignou porque viu que Lázaro estava morto, mas como que ele ia indignar? Se ele já sabia. Como que Jesus ia indignar se ele já tinha orado a Deus sobre esse tema antes? E quando ele chega lá e fala, Senhor, muito obrigado, que o Senhor me ouve, o Senhor me ouviu, muito obrigado. Como que ele ia indignar por saber que Lázaro estava morto? Aí você vai ver na sequência da nossa leitura, que as pessoas que viram Jesus falam assim, olha, mas não é ele que cura o cego? Aí eles repetem novamente, porque se ele tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aí a palavra de Deus vai falar que Jesus se indignou novamente. Então você, lendo esse contexto no texto, você vai ver que Jesus, ele se indigna com a falta de fé daquelas pessoas. Jesus, ele fica indignado, não com a pessoa de Marta, ou com a pessoa de Maria, ou com as pessoas que estavam em volta, e apontando por que ele não estava lá, por que ele não foi curar, mas ele se indigna com essa falta de fé. E é uma coisa que já aconteceu, eu já preguei aqui uma vez, que já aconteceu lá no Velho Testamento, lá em Êxodo 15:7, quando fala das águas amargas, onde que o povo duvida que Deus estava no meio deles, que Deus poderia fazer aquele milagre, e aquilo é tido como uma blasfêmia aos olhos de Deus. E aqui Jesus, ele indigna com isso também. Porque veja, eles já tinham visto tudo que Jesus tinha feito, e eles acreditavam que Jesus poderia curar, porque eles declaram, se o Senhor estivesse aqui, não tinha morrido. Aí eu quero chegar num ponto crucial da minha fé e da sua fé. Esse é o primeiro ponto crucial, que vai lembrar da musiquinha, quem é Jesus? Aí eu quero te perguntar, eu quero que você olhe para dentro de você, responda aí. Qual é o Jesus? Qual é o Jesus que você crê? Qual Jesus, quando você pensa, que você ora, o que você imagina? O que forma na sua cabeça? O que você pensa na hora que você ora a Jesus? Será que você ora imaginando um Deus, ou imaginando alguém que realmente, olha, é Deus, eu acredito que é Deus, e acredito que pode me ajudar aqui no meu trabalho, eu até acredito que se eu orar para Jesus aqui, Ele vai conseguir uma noiva para mim, um noivo, eu até acredito nesse Jesus aí que, olha, na hora que eu estou com dor de cabeça, eu oro e peço, Senhor, tira minha dor de cabeça, e que Ele tira a sua dor de cabeça. Será que é esse mesmo Jesus
que Marta, que Maria, que as pessoas que estavam em volta, mesmo tendo Jesus fisicamente, é o mesmo Jesus que elas acreditavam. É um Jesus que poderia curar Lázaro e que poderia fazer com que ele não morresse. Mas uma fé dessas pessoas, Marta, Maria, e dessas pessoas que estavam próximas, uma fé que não imaginava e não alcançavam quem era o verdadeiro Jesus que eles tinham que crer. Quão grande era o poder do Jesus que estava na frente deles. O Jesus Filho de Deus. O Jesus, a encarnação do próprio Deus. Aonde a glória de Deus manifestava através dele. E eles ficaram murmurando: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Irmão, será que parece eu e você com a nossa fé? Será que não é próximo? Para não falar assim, ó, na mosca. A gente não consegue enxergar e não consegue ter a dimensão e o poder de quando a gente fala Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo, a dimensão do que foi a obra de Jesus na cruz do Calvário, o que ele fez por você, a promessa que ele diz que mesmo que você morrer, você viverá, e que você viverá eternamente. E a gente continua com a mesma fé que nesse momento tinha Marta, Maria e as pessoas que estavam próximas de Jesus. Eu queria ler com os irmãos uma passagem que a Bíblia é NVT, aí aqui no estudo tem um resuminho que diz assim, bem curtinho, fala assim, ó: Maria, no versículo 28 ao 32, Maria agora se junta à cena que se desenrola nas redondezas do povoado e repete as palavras de lamento da irmã. Ela cai aos pés de Jesus, não em adoração, mas em desesperada e com tristeza. Olha o que essa falta de fé faz. Está acontecendo algo na minha vida, algo na sua vida. Você se diz cristão e se diz saber quem é o Jesus que você crê. Mas quando você chega aos pés de Jesus, você não chega glorificando a Jesus ou em devoção a Jesus, ou em devoção a Deus, mas você chega desesperado e triste. Irmãos, tem como misturar a fé, essa fé poderosa, que Jesus era capaz de ressuscitar Lázaro, com a fé do desespero e com a fé já da tristeza no coração? Então a gente já começa a ter uma linha que separa essa fé dessa outra fé. E você vai ver, mas pastor do céu, é muito difícil ser do outro jeito. Mas você vai ver que mais para frente acontece, Deus muda, nos modifica. E você vai ver que uma vez que você tem essa fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai parar de acontecer coisa ruim com você? Vai parar de Lázaro ficar doente ou de Lázaro morrer? Não. Só que agora você não vai chegar aos pés de Jesus mais em desespero. Você não vai chegar mais aos pés de Jesus com a tristeza profunda. Mas agora você sabendo quem é o Deus que você serve, você vai chegar aos pés dele em devoção. E pedindo misericórdia e clamando a ele, mas crendo que a vontade dele é a melhor para a sua vida, sabendo que a gente não enxerga um palmo na frente aqui, ó, e que ele enxerga a eternidade, que enquanto eu já disse aqui, enquanto você está preocupado com uma questão com o seu filho, desesperado e alguma coisa nesse sentido, Deus já está olhando a sua geração daqui 300 anos, e você está desesperado aqui, em vez de clamar a Deus em devoção, em adoração, entregando esse problema realmente nas mãos dele, e confiando realmente que ele é capaz de fazer esse milagre. Amém, irmãos? Outro ponto que eu queria falar com os irmãos
eu disse, né, que Jesus ele se sentiu indignado com isso, né, com esse modo de pensar. E quando a gente lê esse texto, quando a gente faz essa aplicação, a gente começa a imaginar, e é do mesmo jeito que a gente vê o nosso problema. A gente começa a imaginar assim, ó, Jesus, Lázaro, Maria, Marta. Então parece que isso desenvolveu e tudo isso aconteceu com aquele propósito ali, com aquele propósito da sua vida, né? Que eu disse antes, você olhando aquela situação de frente. Mas olha o que essa passagem, o que essa morte, a ressurreição de Lázaro. Então quer dizer, Jesus, quando ele faz aquele milagre, ele não vai lá e resolve só o problema daquela família, ele não vai lá e resolve só aquele problema naquele círculo, que até então quando você olha de fora, você acha que tudo está sendo rodeado em volta daquele problema. Não, aquela obra que ele faz é algo muito maior, e que as pessoas que estavam envolvidas ali não tinham noção das consequências que aquilo ia chegar. Abra a palavra do Senhor em João 12, versículo 9. Olha para você ver. João 12, 9. Olha o milagre, o que fez esse milagre. O 9 diz assim: quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos dos povos que haviam os abandonado e criam em Jesus. Olha para você ver. Então aquele milagre que eles achavam que Jesus tinha feito para salvar o irmão, agora a Bíblia está falando o seguinte: agora muitos que ouviram aquela história abandonaram a fé dos religiosos e criam em Jesus a partir de agora. Então você vê, ele resolveu o problema do Lázaro, da família, mas aquele milagre já alcançou outras vidas. E às vezes as coisas que acontecem comigo, com você acha que tem a ver só com você, com a sua família. E a gente está sendo vigiado, a nossa vida é um filme. E muitas vezes, através do milagre que faz na sua vida, outras pessoas são alcançadas. Através da sua fé, outras pessoas são alcançadas. Olha o versículo, João 12, versículo 17. Irmãos, na sua Bíblia, se você for ler entre o 10 e o 17, o que vai ter aí? Vai ter a entrada triunfal de Jesus. Então olha para você ver, esse fato tomou uma dimensão tão grande que fez com que aquelas pessoas recebessem Jesus em Jerusalém como Filho de Deus e tudo mais. Aí depois da entrada triunfal, olha o que diz o versículo 17. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contavam esses fatos aos outros. Destes muitos saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal. Olha para você ver, irmãos. Antes da entrada triunfal, depois da entrada triunfal, eles falavam desse milagre, e falavam disso, e era isso que movia a multidão, e é isso que fez endurecer mais os corações dos religiosos, que decidiram, então, não, nós temos que matar Jesus, agora acabou, agora nós temos que cumprir o nosso plano. Então, Jesus começa a desenvolver até chegar na crucificação. Então, eu que falei com vocês sobre isso, que o que acontece, o milagre que Jesus fez, o milagre que Jesus faz na nossa vida, muitas vezes não diz respeito apenas a nós, mas sim ao reino de Deus e aos planos de Deus, e não às nossas coisas individuais. Amém, igreja? Amém, igreja. Graças a Deus. Irmãos, eu queria chamar o grupo de louvor aqui para frente, quando eu vou estar já partindo para o fim, terminando. No início, no versículo 2, né, 2 ou 3, Jesus ele destaca, falando que Maria era aquela mulher que derramou o perfume
aos pés de Jesus. Então aqui eu começo a ver uma mudança. Aqui, quando a gente for ler o capítulo 12, abra para a sua Bíblia em capítulo 12. Nós vamos ler o versículo do 1 até o 5. Quer ver, ó? Depois que ocorre tudo, João, quando vai falar sobre esse episódio, ele fala que Maria era aquela que derramou o perfume aos pés de Jesus. E a mesma Maria que chegou duvidando, que chegou não duvidando, mas não crendo que Jesus era capaz de fazer aquele milagre. Eu vou ler aqui o que aconteceu, ó, capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Até aqui. Irmãos, vou ler aqui o que o estudo que da Bíblia diz sobre essa passagem. O fato de os judeus ficarem reclinados durante as refeições formais, com os pés expostos, facilitou o gesto de Maria. Ainda assim, foi algo muito tocante. Um frasco em grego, uma litra, medida equivalente a cerca de 340 gramas, essência de óleo aromático, nardo, uma preciosa especiaria importada do norte da Índia, era doce e vermelho. Uma litra de nardo custava o equivalente a 1 ano de salário, irmãos, 1 ano de salário. De acordo com Marcos, Maria também ungiu a cabeça de Jesus, e o perfume escorreu por suas vestes, os cabelos. As mulheres nunca mostravam o cabelo em público. Maria ungiu com notável espontaneidade e devoção. Notável espontaneidade e devoção. Você pode não ter percebido aqui os dois resumos, mas naquele momento onde ela encontra com Jesus e que Lázaro está morto, ela chega aos pés de Jesus com essa fé pequena que Jesus só poderia curar, e não enxergando o que Jesus poderia fazer. Mas quando, passados 6 dias, que eles recebem Jesus no jantar, vão festejar com Jesus e recebem ele, ela de livre e espontânea vontade, agora já transformada a sua cabeça, agora já com experiência com Jesus, experiência com Deus, agora já sabendo que Jesus poderia fazer, agora já sabendo o poder que esse Jesus tinha, quem era esse Jesus. Então ela vai lá e busca um perfume caríssimo, algo que guardava as 7 chaves por ocasião de um casamento, algo muito especial. Então essa mesma mulher que antes estava desesperada e que antes vai aos pés de Jesus não em adoração, agora tem um gesto espontâneo e unge a Jesus, enxuga os pés de Jesus com seu cabelo, e o estudo vai dizer assim, ó, em notável devoção. Porque agora, irmãos, ela já não está crendo, ou não está fazendo isso porque Jesus fez algo para Lázaro, mas agora ela já tem claro quem é o Jesus que ela serve. Agora ela tem claro, nesse momento desse jantar, nessa mudança de percepção na vida dela, ela tem claro quem é o Jesus que ela crê, quem é o Deus em quem ela tem a devoção. E a partir desse momento, então, nada tem mais valor para ela. A partir desse momento, então, nada tem mais valor. Ela pega o que ela tem de mais precioso e entrega aos pés de Jesus em devoção. Pode começar a tocar o hino? Pode ficar de pé em nome de Jesus? Irmãos, eu sei que é difícil,
Eu quero que você pense igual eu meditei nessa tarde. É difícil a gente chegar numa fé consistente dessa, numa fé dessa, de acreditar que Jesus poderia ressuscitar e não apenas curar. E nessa fé real mesmo, de crer em Jesus e não levar uma vida só na religiosidade, de professar uma fé, mas é uma fé que ela não muda a sua vida, é uma fé que você pode setorizar na sua vida, uma fé que tem coisas que abrange, tem coisas que não abrange. É difícil ter essa fé. E muitas vezes quando acontece um problema comigo, eu sei que com você é da mesma forma, algo grave, algo realmente que você se desespera, você entristece, que é uma condição normal, minha e sua, de ser humano. Nós então nos desesperamos e chegamos aos pés de Jesus com tristeza. Mas eu queria que Deus revelasse no seu coração nessa noite que o modo correto de chegar aos pés de Jesus, desse que já fez o maior milagre possível, já resolveu um problema que não existe problema nessa terra, que chega aos pés do problema que Ele já resolveu para você, mas que mesmo assim a palavra de Deus diz que Ele cuida de nós e que Ele tem prazer em nos ajudar, mas que a partir de hoje você possa chegar aos pés de Jesus, mesmo quando tiver com esse problema, mas não com tristeza e com sofrimento e com desespero, porque aí nós estamos escancarando a nossa falta de fé, escancarando que nós não cremos em Jesus Cristo. Mas mesmo, irmãos, que esse problema for muito difícil, você possa chegar aos pés de Jesus com devoção, que você possa chegar aos pés de Jesus reconhecendo o que João quis mostrar no livro, reconhecendo quem é esse Jesus, e chegar aos pés de Jesus com esse problema, com o coração quebrantado, me confiando, Jesus, igual Jesus disse para Deus: eu sei que o Senhor sempre me ouve, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que apesar dessa angústia que eu estou sentindo, dessa tristeza, de algo que para mim nada mais tem importância, o relacionamento perdeu a graça, o meu trabalho eu não quero saber, porque quando a gente tem um problema sério, irmão, você perde a fome, você entristece, você acha que acabou tudo. Mas eu quero que a partir de hoje você lembre, apenas que seja disso. Faça o teste, não é teste, que você não pode provar a Deus, mas haja dessa forma. Pode estar com o problema que for, chega aos pés de Jesus, adora a Deus, adora Jesus, seja devoto a Ele, reconhece o que Ele é. Irmãos, a gente perdeu a noção, para falar o mínimo. A gente chega na presença de Deus em oração, em louvor, da onde for, a gente chega numa forma onde parece que Deus depende de nós, ou que Deus é nosso devoto. Não parece que a gente tem um Deus que a gente tem que adorar, que a gente tem que devotar, que a gente tem que dizer palavras para Ele: ó, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, eu reconheço tudo que o Senhor fez por mim. A gente olha para o nosso problema e com falta de fé, começa a murmurar: se o Senhor tivesse me ajudado, isso tinha acontecido. Será que Deus está comigo mesmo? Vamos orar. Senhor, muda o nosso coração, Pai, muda a nossa percepção, coloca no nosso coração a realidade que nós somos feitos e criados para Te adorar, que nós fomos feitos para bendizer o Seu santo nome, reconhecer o Senhor como nosso Deus. Pai, nos ensina a confiar e nos ensina a ter uma fé
Uma fé que enxerga o poder, que enxerga, mas que reconhece que os nossos problemas, que as nossas misérias podem ser curadas, podem ser transformadas, mas que a sua vontade seja feita na nossa vida, porque nós não sabemos o que é certo e o que é errado, nós não sabemos o que é melhor para nós, nem para ninguém, nós não enxergamos, mas o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece tudo. Então por que nós vamos ficar tristes, desesperados, com falta de fé, com falta de confiança, se o Senhor é o nosso Deus? Como diz em sua palavra, os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas que permanece para sempre. Deus nos entrega essa fé, Pai, nos ensina a chegar aos seus pés, em devoção e crendo da maneira correta. É isso que eu te peço, em nome de Jesus.